Se você quer começar a trabalhar com EVA para fazer seus acessórios de cosplay, esse vídeo pode te ajudar. Hoje eu vou mostrar os materiais básicos e as ferramentas que eu utilizo e também dar dicas sobre como cortar, colar e moldar o seu EVA. Eu sou a Satsuki, sejam bem-vindos ao meu canal. Existem diversos tipos de EVA, das mais diversas densidades e espessuras, variando entre 1 a 10 ou mais milímetros e cada um podendo ser utilizados para diferentes fins. Os mais grossos de 10 milímetros, geralmente vendidos como tatames, são mais resistentes e por isso são bons para a confecção de armas e espadas, ou outros acessórios. Para a confecção de armaduras, por exemplo, eu recomendo os de 5 milímetros, por ainda serem resistentes, mas maleáveis. As de mais espessuras, de 1 a 3 milímetros, são ideais para detalhes e acabamentos. Mas é claro, essa é a forma que eu gosto de trabalhar e que traz um resultado melhor na minha opinião. Você pode utilizar a textura que você quiser na sua peça. Os EVAs também têm diferentes densidades, desde a mais alta até a mais baixa. Eu trabalho com os EVAs de baixa densidade, aqueles comuns que você encontra em papelaria. Eles são muito mais fáceis de se encontrar e são bem mais baratos. Já os de alta densidade têm sim uma resistência maior e são menos porosos, o que acarreta sim no melhor acabamento da peça. No entanto, eles são bem mais difíceis de encontrar e são bem mais caros. Claro, você pode trabalhar com o EVA que você quiser e o que for mais acessível para você. Nessa série de vídeos, eu quero mostrar que você pode sim confeccionar usando EVAs mais baratos e mesmo assim ter um ótimo resultado. Essa peça aqui, por exemplo, foi feita com os EVAs mais simples e baratinhos. Eu gostei bastante do resultado. Agora vamos falar como você pode cortar o seu EVA. Essas são as ferramentas que eu utilizo. Para EVAs finos de 1 a 3 milímetros, você pode utilizar uma tesoura. Por serem fininhos, a tesoura consegue cortar com facilidade. Quanto mais afiada a sua tesoura, mais limpo será o corte. Quanto mais grosso for o EVA, mais difícil será de cortar com a tesoura, pois o corte não sairá tão limpo. Nesse caso, eu prefiro utilizar o estilete. O estilete que eu uso tem uma trava de segurança, o que me gera mais firmeza na hora de cortar. Basta posicionar o estilete, fazer um pouco de pressão e cortar. Também é possível cortar em formatos arredondados, apesar que requer um pouco de prática. O estilete é bom para cortar seja qual for a espessura, mas é a melhor opção para espessuras mais grossas, como as de 10 milímetros ou mais, por exemplo. O estilete pode ser um pouco difícil de usar caso não esteja acostumado, principalmente se for cortar tiras fininhas de EVA. Uma dica é segurar a peça dessa forma para sair um corte mais limpo. Você também pode cortar em diferentes ângulos. Basta posicionar normalmente o estilete e virá-lo levemente para o ângulo que desejar. Desta forma, você consegue criar beiradas diagonais que te permitem encaixar e criar formatos quadrados ou triangulares. O estilete também serve para fazer vincos na peça, ajudando a ficar mais flexível ou criando formatos mais arredondados. Tenha cuidado para não abrir demais a lâmina, pois é mais difícil ter firmeza na hora de cortar, além de ser mais fácil de causar acidentes. Tente também fazer um único movimento na hora do corte, evitando serrar a peça, pois isso pode machucar o EVA e, consequentemente, estragar o seu trabalho. Lembre sempre de manter o seu estilete bem afiado. Isso vai garantir cortes mais fáceis e limpos. Você consegue afiá-lo com uma pedra de molar desta forma, ou até mesmo passando em uma lixa.
Agora vamos falar como você pode colar o seu EVA. Existem vários tipos de cola. As que eu mais utilizo são a cola instantânea e a cola de contato. Você consegue também trabalhar com outros tipos de cola, como a cola quente ou a cola de silicone, e existem diversos outros tipos de cola. Vai depender do tipo de peça que você está trabalhando e da sua preferência. No caso da cola de contato, você pode encontrá-la tanto nesse formato aqui de bisnaguinha, como nesse formato em lata, como normalmente são vendidas. A cola nesse formato é um pouco mais simples de ser aplicada, por conta da pontinha fina dela, mas você também consegue utilizar essa aqui normalmente usando pincel, ou se você preferir, você pode pegar aqueles tubinhos finos de plástico, inserir a cola dentro, que isso facilita na hora da aplicação. Sobre a cola instantânea, ela é rápida e fácil de trabalhar. Basta aplicar um pouco na parte desejada e colar as peças. Essa cola precisa ser aplicada em pouca quantidade e colada logo após a aplicação. Diferentemente de outros materiais, o EVA não adere completamente de forma instantânea. Dependendo do tipo e do tamanho da peça, você precisa ficar segurando as partes por algum tempinho até colar. Eu prefiro utilizá-la para peças menores ou detalhes. Já a cola de contato é bem mais resistente e muito mais forte do que a instantânea. O único porém é que ela precisa ser aplicada nas duas superfícies que serão coladas e esperar alguns minutos antes de conectar as peças. Normalmente de 5 a 10 minutos ou até você tocar na cola e estiver seca. Cuidado na hora de colar. Encaixe as peças com bastante precisão, pois uma vez grudadas, não soltam mais. Vamos a um exemplo prático da força de ambas as colas. Um lado foi colado com cola instantânea e outro com cola de contato. Ambas não desgrudaram por mais força que eu fizesse. No entanto, na que eu utilizei cola instantânea, foi possível ver pequenas aberturas onde a cola foi aplicada. Já a cola de contato mal pude ver alguma divisão ou abertura. Muitas pessoas também trabalham com a cola quente. Eu particularmente acho que essa cola não tem uma resistência muito grande. Eu a utilizo para reforçar alguma peça ou para outras finalidades. Mas como eu disse anteriormente, cada um tem a sua preferência e forma de trabalhar. Agora eu vou falar um pouco sobre a microretífica, que é uma ferramenta incrivelmente útil. Não é uma ferramenta indispensável, mas ela vai te ajudar bastante na hora de agilizar o seu trabalho e ajuda também a deixar sua peça com um acabamento mais bonito. Uma das funções que eu mais utilizo na microretífica é arredondar peças de EVA. Nessa tira quadrada que eu colei nesta peça, eu utilizei a microretífica para desgastar os cantos do EVA, deixando num formato mais arredondado. A microretífica pode até ser vista como uma ferramenta de esculpir. Você pode ir lixando até alcançar o formato desejado. Lembre-se de mover na mesma direção em que a lixa está girando. Caso contrário, pode haver uma resistência na hora de lixar, o que pode acabar danificando a sua peça. Ela também serve para alisar a sua peça. Por exemplo, beiradas que foram coladas podem acabar ficando com um acabamento um pouco grosseiro ou saliente, e a lixa pode ajudar a alisar a superfície, deixando com um acabamento mais suave. Você pode também tirar texturas do EVA. Geralmente, a microretífica vem com diversos tamanhos de lixa.
As lixas menores são boas para corrigir detalhes muito pequenos ou adicionar pontos, marcas de parafuso ou mesmo perfurar o EVA. Podem também ser usados para dar texturas diferenciadas, como madeira, osso, danos de batalha e etc. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a pistola de ar quente. Assim como as outras ferramentas, ela não é insubstituível, mas ela é muito útil na hora de modelar o seu EVA. Caso você não tenha uma dessa, eu vou te mostrar quais outras ferramentas você também pode estar utilizando. Ao utilizar, lembre sempre de usar luvas para evitar queimaduras. Ao esquentar, o EVA fica muito maleável, e com isso é possível moldá-lo no formato que desejar. Basta esquentá-lo por alguns segundos, e ainda quente, colocá-lo no formato desejado e segurar. Assim que esfriar, ele permanecerá no novo formato. Aqui estou fazendo um mini bracelete. Após esquentar, eu seguro no formato arredondado por alguns segundos e pronto. Você pode também segurar com uma fita, caso não queira ficar aguardando até esfriar em suas mãos. Outra utilidade da pistola é fechar os poros do EVA, deixando com uma superfície mais lisinha, para dar um melhor acabamento na hora da pintura e finalização. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre selagem e pintura do EVA e fazer a finalização desse bracelete com vocês. Caso você não tenha uma pistola, você pode substituir por outras ferramentas de calor, como secador de cabelo ou até ferro de passar roupa. Já vi algumas pessoas utilizando fogo para essa finalidade, mas não recomendo. No caso do secador, ele tem uma potência menor se comparado à pistola, mas você consegue moldar sua peça do mesmo jeito. Será necessário um tempo maior ali, mas esquente, molde e se precisar esquente um pouco mais. Ele é um pouco mais demorado, mas é possível. No caso do ferro, coloque um tecido fino por cima da peça e passe. Passe com delicadeza ou de leves pressionadas. O ferro não deve estar na temperatura máxima. Após poucas passadas, a peça já deverá estar mole para ser moldada. O EVA parecerá um pouco mais brilhante e isso é completamente normal, pois os poros foram fechados. Um detalhe importante: se sua peça estiver colada a outra e você a esquentar, existe a possibilidade do EVA encolher levemente por conta do calor, ocasionando algumas fissuras na parte em que foi colado. Isso pode ser corrigido com massinha de EVA ou pasta para modelagem. A massinha de EVA, eu particularmente acho difícil de trabalhar e de conseguir um bom acabamento, mas como muita gente usa, é uma opção. A pasta é um pouco mais simples. Basta aplicá-la na fissura ou buraco, aguardar a secagem e lixar para um acabamento mais liso. Não é necessário aplicar em toda a extensão da linha da cola, apenas onde houver necessidade. Eu apliquei para mostrar que você consegue retirar o excesso com a micro-retífica. Ao lixar, seja bem cuidadoso ou poderá machucar o seu EVA, igual eu fiz. Mas a fissura foi corrigida. Após o primer e pintura, que é o tema do próximo vídeo, as irregularidades de cor ou textura passarão despercebidas. Esse foi um vídeo bem básico, era mais para ter uma noção geral de como começar a trabalhar com EVA. Lembrando que essa é a maneira que eu trabalho e a minha opinião sobre o assunto. Todas as ferramentas que eu mostrei aqui também não são obrigatórias nem indispensáveis. Cada um tem uma forma de trabalhar e um material que gosta de usar. Eu também estou cada dia mais aprendendo sobre confecção de peças em EVA e quero continuar trazendo conteúdos relevantes sobre esse tema aqui no canal. No próximo vídeo eu vou me aprofundar sobre selagem do EVA, melhores primers que você pode usar, pintura, dar dicas de como não craquelar o seu EVA e ter uma ótima finalização da sua peça. Fique à vontade caso queiram dar sugestão para os próximos vídeos. Eu posso trazer algum tutorial mais específico ou detalhado sobre alguma peça ou cosplay. Muito obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e deixar o like para me ajudar. Nos vemos no próximo vídeo.